Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigão! Nesta videoaula agora a gente vai falar sobre o octaedro regular, ou seja, a gente vai estar falando agora dessa figurinha, aquele poliedro de Platão, o terceiro poliedro de Platão, que comentamos lá na nossa aula de poliedros, tudo bem, amigão? Perceba que essa figura ela é formada por duas pirâmides justapostas, ou seja, duas pirâmides que a gente vai estar encaixando a base delas duas, que por sinal essa base não vai ser qualquer tipo de figura, serão bases quadradas, ou seja, a gente vai estar trabalhando com pirâmides quadrangulares, porque são quadriláteros as suas bases, regulares. Se ele coloca a palavra regular, significa então que a base equivale a um polígono regular. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Então vem aqui comigo. Agora veja que as laterais dessas faces aqui que aparecem pra gente, equivale ao quê? Equivale a triângulos equiláteros. Ou seja, então a gente vai ter então que esse octaedro regular, ele é formado por duas pirâmides. Tá aqui, ó. Duas pirâmides. Agora, veja que cada uma dessas duas pirâmides, elas vão ter quais características? A gente vai ter duas características aqui importantes, que é a nossa base e a nossa face lateral, faces laterais, para ser mais específico aqui, ó. A gente vai ter que a nossa base equivale a um quadrado, e as nossas faces laterais equivalem a 4 triângulos equiláteros. Pronto, tá aqui, ó. 4 triângulos equiláteros, beleza, amigão? Então são duas informações importantes em relação a essas duas pirâmides aqui que aparecem pra gente. E aqui eu estou colocando um octaedro regular qualquer, onde a sua aresta equivale a unidades, ou seja, tem tamanho A. E, obviamente, a gente vai tentar buscar as principais informações em relação a esses camaradas. Bem, aqui não faz sentido de falar em área da base, porque a gente não tem uma figura que sustenta esse camaradinho aqui. Agora, área lateral também não faz tanto sentido para a gente, mas área total sim. A área total faz sentido para a gente em falarmos nessa figurinha aqui. E isso daqui pode ser pedido para a gente. Tá aqui, ó, área total. Isso pode ser pedido. Mas convenhamos que a área total dessa figura é uma coisa muito simples, porque a área total equivale à soma dessas áreas aqui, ó, que reveste essa figura. Cuidado que esse quadrado que está aqui dentro desse nosso octaedro regular, ele não vai, ele não vai corresponder a fazer, ele não vai fazer parte em relação a essa área total. A área total é o que reveste toda essa figura. Internamente você esquece. Tudo bem? Então a área total dessa figurinha aqui vai equivaler então à soma das áreas de todos esses triângulos equiláteros que aparecem aqui pra gente. Então, da mesma forma que no tetraedro regular, esse camarada ele é todinho formado por triângulos equiláteros. Olha que bacana. Tá aqui, todinho formado por triângulos equiláteros. Então, todas essas arestas aqui que eu estou destacando com dois cabelinhos, tudo isso vai ter a mesma medida, tudo bem? Então, calcular a área total dessa figura equivale a fazer a 8 vezes a área de um único triângulo equilátero. Bem, então basta fazermos 8 vezes a área de um triângulo equilátero, que é dado por A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora, o que podemos fazer nessa brincadeira? Simplificando esse 8 com esse 4 aqui, teremos duas unidades. Então, significa que a área total dessa figura equivale a 2 ao quadrado raiz de 3. Pronto, amigão. Você acabou de calcular o que seria a área total dessa figura. Bem, veja que não teremos muito mistério quando a gente fala em relação a áreas aqui. Realmente o cálculo de áreas ele é uma coisa até facilitada quando a gente trabalha com essas ideias aqui de pirâmide. Agora, um cara chatinho realmente da gente calcular,
nesses camaradas aqui equivale ao volume. Porque o volume ele sempre vai equivaler a encontrar aquele triângulo retângulo que eu comentei com vocês para encontrarmos a medida da altura desse camarada. Então daqui, ó. Então vamos agora calcular o volume dessa figura. Bem, para calcular o volume, a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar da área da base. Bem, a área da base está fácil em relação a essa pirâmide aqui. Basta calcular a área de um quadrado. Então vou colocar aqui, ó, vou chamar de AB a área da base daquela pirâmide. A área da base equivale à área de um quadrado. Como aqui temos medida A, então a área equivale a A ao quadrado. Bem, só que isso daqui é só o começo. A gente ainda precisa encontrar a medida da altura dessa pirâmide aqui. Agora, como faremos para encontrar a medida da altura dessa pirâmide? Bem, podemos fazer o seguinte, olha que bacana. Perceba que essa altura dessa pirâmide aqui, a gente consegue fechar um triângulo retângulo com o quê? Com este segmento, onde este segmento equivale ao apótema da base. Lembre-se que esse ponto aqui, ó, ele vai corresponder à projeção do vértice, ou seja, é o centro de gravidade do quadrado. E o centro de gravidade do quadrado, ele faz o quê? Ele pega exatamente metade do lado desse quadradinho que aparece aqui pra gente. Então significa que essa medida equivale ao tamanho do lado do quadrado, que é A, só que pela metade, A sobre 2. Agora, o que está faltando aqui pra gente? Bem, temos a altura, temos o apótema da base. Falta agora pra gente o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide equivale a isso daqui, ó. Equivale à altura desse triângulo equilátero. Aqui está. Então, isso daqui é que vai equivaler ao apótema da pirâmide. Olha que legal. Lembrando que aqui esse apótema, ele sempre vai ser perpendicular a esse lado que aparece aqui pra gente, tudo bem? Então, sempre teremos essa informação aqui. Não se esqueçam disso. Agora, lembrando que essa altura do triângulo equilátero, ela tem uma medida certa pra gente. Ela sempre vai equivaler a quanto? A medida dessa altura desse triângulo equilátero. Só vou colocar essa aresta A para cá para não ficar muito bagunçado. A altura desse triângulo equilátero é sempre dada por A raiz de 3 sobre 2. Então, sempre a altura do triângulo equilátero equivale a A raiz de 3 sobre 2. Lembrando que aqui a gente tem triângulos equiláteros, porque aqui a gente está falando de um poliedro regular. No poliedro regular, todas as faces são polígonos regulares, ou seja, nesse caso, triângulos equiláteros, tudo bem? Aqui, se eu só falar em pirâmide regular, isso não me leva a dizer que a gente vai ter o quê? Faces laterais sendo triângulos equiláteros. Então, com isso, formamos esse triângulo retângulo bem aqui, olha. Vou até apagar essa aresta para ficar mais fácil de ser enxergado. Aqui, ó. Pronto. Perceba que aqui a gente forma esse triângulo retângulo bem aqui. E a partir deste triângulo retângulo, a gente consegue calcular o que seria a altura dessa pirâmide que aparece aqui pra gente. Lembrando que aqui, triângulo retângulo é pensar em Pitágoras, amigão. Então, o que teremos? Que é h ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado, que é o outro cateto, equivale à hipotenusa ao quadrado, a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Agora me ajude a fazer esse cálculo aqui. Então teremos que h ao quadrado vai ser igual. A ao quadrado é o próprio a ao quadrado. 2 ao quadrado equivale a 4. Então a ao quadrado sobre 4 mais. Isso tem que ser igual a quadrado é o próprio a quadrado. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Então teremos 3a ao quadrado. A ao quadrado, 2 ao quadrado fica 4. Então temos aqui no fim dos cálculos 3a quadrado sobre 4 do lado direito e 1a ao quadrado sobre 4 do lado esquerdo. E esse cara positivo eu posso passar para o outro lado o quê? Negativo. 3a quadrado sobre 4
menos 1a² sobre 4 dá 2a² sobre 4, que simplificando dá a² sobre 2. Então, h² equivale a a² sobre 2. E se está ao quadrado, vai para o outro lado o quê? Raiz quadrada. E ao jogar a raiz quadrada para o lado direito, o que teremos aqui? Raiz quadrada de a² é o próprio a. Teremos raiz de 2 no denominador, que ao racionalizar, teremos então que essa altura equivale a a raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2 sobre 2. Beleza, amigão? Tranquilo isso? E sempre vai valer essa ideia que eu coloquei aqui para vocês. Fechou? Então, isso é que teremos para a altura daquele camaradinha. Cara, legal! Você tem, então, a altura daquela pirâmide. Você tem a área da base dessa pirâmide. Agora ficou fácil calcular o volume. Porque o volume, ele é sempre dado pelo quê? Por 1/3 vezes a área da base, que é a², vezes a altura, que é a raiz de 2 sobre 2. Pronto. A raiz de 2 sobre 2. Só temos um detalhe. Quando calculamos o volume desse octaedro, a gente não tem que pensar nas duas pirâmides que aparecem aqui pra gente. Então significa que isso aqui é o volume de uma única pirâmide. Ao multiplicar por 2, teremos então o volume das duas pirâmides envolvidas. Tudo bem? Então isso daqui é o que vai corresponder ao volume desse camaradinha. Teremos então que multiplicar isso daqui por 2 para termos o valor desse volume do octaedro por inteiro. Aqui está. Ao fazer isso, eu consigo simplificar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. Sobrando o que pra gente? A² vezes a ao cubo, vezes a raiz de 2 sobre 3. Então, significa que o volume dessa pirâmide é dado por a ao cubo, raiz de 2 sobre 3. Então, o volume da pirâmide é dado por a ao cubo, raiz de 2 sobre 3. Ficou clara essa ideia? Pedrinho, esse daí até que ele foi mais simples. Até porque a gente está trabalhando com bem menos cálculos em relação aos anteriores. Então, realmente, ele foi bem mais tranquilo da gente realizar. Mas, na verdade, ele vai ficando mais tranquilo porque a gente vai ganhando maturidade para resolver esse tipo de cálculo aqui que aparece para a gente. Lembrando de uma coisa, aqui eu estou fazendo cálculos e acabam sendo mais trabalhosos porque a gente está mexendo com letra. Mas provavelmente, se a gente mexesse com números, ia ficar muito mais simples da gente trabalhar isso daqui. Então, essas duas medidas são as duas medidas importantes que teremos em relação a esse octaedro regular. Tudo bem? Então, são medidas extremamente importantes quando a gente fala dessa figurinha que eu coloquei aqui para você. Bem, então, acho que ficou bem claro. Só retornar a aresta aqui, ó. Acho que ficou bem claro para você. E com isso nós o quê? Finalizamos essas nossas ideias de pirâmides, mas ainda não fechamos essa parte inicial de poliedros. Tem algumas coisas muito importantes ainda para a gente comentar, mas na próxima videoaula. Beleza, amigão? Então, forte abraço e bons estudos para você. Valeu!